Olá, pessoal. Hoje, no programa Agenda Mundo, vamos tratar da crise no Mar do Sul da China, que pode levar à intervenção dos Estados Unidos e seus aliados para impedir que a China imponha o que ela entende ser seus direitos de soberania sobre a maior parte do Mar do Sul da China. Se trata da segunda parte da entrevista com Robson Coelho Cardoc Valdez, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Relações Internacionais na IDP Brasília, e Letícia Cordeiro Simões de Moraes Lima, doutora em Relações Internacionais pela UERJ e professora do Unila Salle, Rio de Janeiro. Na primeira parte, tratamos da crise no Estreito de Taiwan. Aproveito para pedir audiência, para dar os likes, deixar perguntas para os convidados nos comentários, já que não estamos ao vivo, se inscrever nos canais da TV GGN e da TV Chacoalhando e contribuir para a TV GGN através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. Vamos agora para o Mar do Sul da China, né, que alguns analistas consideram, né, que seja mais provável que ocorra um conflito militar lá do que em Taiwan. Né? A gente já viu toda a dificuldade, né, a complexidade para ocorrer um conflito em Taiwan. Né? Então, no Mar do Sul da China, principalmente talvez com as Filipinas, que no momento não tem toda a defesa, né, que Taiwan já tem, né? Então seria um ponto mais fraco desse elo, né? Mas, na verdade, a China tem todos esses contenciosos ali no Mar do Sul da China, por questões de pretensões territoriais, e em relação a ilhas, em relação a pequenos rochedos, bancos de areia, né, tudo que basicamente possibilita, né, pleitear, né, e também os direitos marítimos, né, pela exploração econômica. Né. Então, eu gostaria então, de colocar, né, agora um mapa que mostra exatamente, né, o interesse dos diversos países, né, essas pretensões, sendo que a China ela considera que tem direito a cerca de 80%, mais ou menos, do Mar do Sul da China, com o famoso mapa da linha em U, ou linha, a gente fala, língua de vaca, ou linha dos 9 pontos, dos 11 pontos. Né? Então, deixa eu colocar aqui uma foto. Tá, então, nesse mapa, né, a gente pode ver, né, tracejado em vermelho, né, que são as áreas pretendidas pela China, e eu entendo que também por Taiwan, né, a República da China, né, a República Popular herdou, né, vamos dizer assim, se considera herdeira, né, dessa pretensão que já era da República da China, atualmente Taiwan. E ali você tem o Vietnã também avançando bastante em azul, né? As Filipinas também com uma linha relativamente avançada, e o que acontece é que essas linhas se sobrepõem. Né? Letícia, você podia contar um pouco desse histórico, então? Sim. Sim. Da linha em U, né? Das outras pretensões, né? A gente avança nisso. O primeiro mapa que a gente tem acesso, né, digamos assim, dessas reivindicações chinesas que perpassam o que o direito internacional hoje indica como legítimo, né, em termos de pretensões territoriais marítimas, é da década de 40, do final da década de 40. A China, ela frequentemente se utiliza de uma retórica de questões históricas, né, para reivindicar a presença no Mar do Sul da China, né, ou então a soberania sobre boa parte, né, como você estava comentando, 80%, alguns dizem 85%, 80% do Mar do Sul da China, a China muitas vezes vai se utilizar de questões históricas, né, não é
em comum a gente vê, por exemplo, arqueólogos, né, contratados pelo governo fazendo escavações em determinadas regiões no Mar do Sul da China, né, encontrando porcelana da dinastia, né, uma dinastia antiga lá da China, Ming, enfim, ou até mais antigas, para dizer que, olha, essa região ela sempre foi uma região utilizada pelo Império Chinês, né, desde muito tempo atrás, né, dada a centralidade da China enquanto Império do Meio em vários momentos da história ali para aquela região. Mas o mapa que a gente tem, né, o primeiro mapa que a gente tem com essas linhas, né, de vários traços, quase como uma parte do território, quase não, né, mas como uma parte do território chinês, como uma reivindicação do governo chinês, né, entendendo que aquela parte do mar faz parte do seu território, né, de sua soberania, é de 1948, ainda na China nacionalista, né? Então, na Primeira República, a República da China. É um mapa de 48 que apresenta para a gente 11 traços, né? Um mapa de a linha de 11 traços. E esses 11 traços, eles vêm desde o Golfo de Tonkin, ali bem próximo ao Vietnã, até quase ali a ilha de Taiwan. E aí o que a gente vai ver, né, uma mudança dessas reivindicações na década de 50, né, o segundo mapa nesse sentido é um mapa de 53, da República Popular da China, já da República Popular da China, que meio que abre mão de 2 desses 11 traços, né? A República Popular da China quase como num sinal, né, de boa vontade, de boa vizinhança com o Vietnã do Norte, abre mão ali, né, dessas duas linhas que estavam ali dentro quase do Golfo de Tonkin, né, como se fosse, não, essa parte é uma parte, né, do mar que é exclusivamente do Vietnã do Norte. E a gente passa a ter a clássica Nine Dash Line, né, o linha de 9 traços, né, linha em formato de U, língua da vaca, etc., que é uma reivindicação chinesa de soberania, né, basicamente de soberania de mar territorial, o que vai contra, né, ali as 12 milhas náuticas, cerca de 20 e poucos quilômetros de mar territorial indicados pela UNCLOS, né, pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 82, que é ratificado, assinado e ratificado pela China e pela maioria dos países ali do leste e sudeste asiáticos também. Vou mostrar o tal mapa da UNCLOS, né? Mas só para colocar aqui na tela, né? As linhas em azul são as linhas das 200 milhas náuticas que a UNCLOS reconhece de zona econômica exclusiva dos estados, né? É muito além das 12 milhas náuticas de mar territorial. E a linha em vermelho é a linha que é considerada a reivindicação chinesa de mar territorial, né? Muitas vezes, como eles colocam, então, a ideia de que haveria uma soberania, né? uma preferência chinesa em toda essa região, justamente por questões históricas, que vai muito além ali do que a UNCLOS determina, até mesmo de zona econômica exclusiva, né? E, obviamente, acaba se sobrepondo à zona econômica exclusiva e até, em alguns casos, ao mar territorial de vários países ali desse mar que é como a UNCLOS entende, né, a topografia do Mar do Sul da China, eles chamam de um mar semi-fechado, né, ou uma bacia, um golfo, que acaba gerando esse tipo de sobreposição, mas nesse caso ainda mais extremado por conta da reivindicação territorial chinesa. Tá certo. Bom, recentemente, né, agora em outubro, se não me engano, setembro de 2023, a gente tem um novo mapa chinês, né, lançado aí pelo governo da República Popular da China, apontando, né, indicando os seus limites territoriais, né? E essa linha de 9 traços, ela se transforma numa linha de 10 traços. E esse 10º traço, ele aparece ali bem do lado de Taiwan, né? Assim, aí a gente volta lá no início da nossa conversa, né? Como que Taiwan aparece mais uma vez agora, né? Dentro da linha de 9 traços, como de 10 traços, né? Essa aí que está no vídeo, como mais uma forma de mostrar essa ideia de que Taiwan faz parte do território chinês, né? Robson, a gente podia talvez adiantar um pouco, e eu gostaria de perguntar, né,
Como é que é essa questão do Mar do Sul da China, a importância estratégica, né? Principalmente para a China, mas também para outros países, né? Em termos de comércio, exploração dos recursos naturais, né? Também do ponto de vista militar e geopolítico, né? O que você poderia falar sobre isso? Bom, do ponto de vista econômico, para todos, não só para a China, mas o comércio global como um todo, era uma rota muito importante, né? É uma rota ali também para o trânsito de petróleo, de bens, e essa importância, ela é um dos fundamentos da abordagem norte-americana para a livre navegação de todo esse mar territorial do Mar do Sul da China. Tá? Ainda que a convenção essa de Montego Bay, as convenções da ONU, acho que não sei se foi 2016, Letícia, se você puder me ajudar a lembrar, que deu desculpa, a UNCLOS é de 82 e ela entra em vigor em 94. Não, eu sei, mas acho que tivemos um reconhecimento por parte do Vietnã das Filipinas, do mar territorial das Filipinas, por conta foi uma denúncia feita por Vietnã e Filipinas na Corte Permanente de Arbitragem contrária à China em 2013 e o resultado saiu em 2016. Isso. Então, ali tem uma questão econômica muito importante, não só para todos os atores, enfim, do sistema internacional, né, em termos de comércio é muito importante, mas em termos geopolíticos é uma região importante porque tem implicações diretas sobre demandas territoriais de países da região. Então, esse é um ponto importante. Um ponto importante é o potencial de conflito na região, que não é do interesse de outros atores, do Japão, da Austrália, Nova Zelândia, enfim. Tem toda uma coalizão de países liderados pelos Estados Unidos que desejam se fazer presente na realização de diversos exercícios militares ali, no sentido de projetar poder em relação à presença chinesa na região. Então, eu acredito que a questão geopolítica e a questão econômica, elas estão bem intrincadas nesses interesses, é o que faz essa região uma região muito, dependendo da lente que se usa, muito problemática, ou com potencial de conflito muito grande. Tá? E o Pacífico, de um modo geral, sempre esteve nos planos estratégicos de segurança dos Estados Unidos. E é uma região, eu acredito, que a região do Extremo Oriente, principalmente, e mais recentemente o Indo-Pacífico, é uma região que os Estados Unidos sempre buscaram se fazer presente. Fala-se muito no Oriente Médio, mas a região do Indo-Pacífico é uma região muito crucial para os Estados Unidos em termos da sua segurança nacional. E, como eu falei antes, com a emergência da China como potência econômica e militar, então torna-se ainda muito mais importante os Estados Unidos conseguirem se fazer presente, né, militarmente, se fazer presente economicamente como um parceiro confiável para aqueles outros países e se colocar efetivamente como contraponto, né, à presença chinesa na região. Todos os demais países são, né, ao longo da formação desses países, são povos tributários, né, da dinastia chinesa, das seguidas dinastias chinesas. Então, tem uma influência histórica muito forte da China. E como o mundo mudou muito no século XIX, século XX, a presença dos Estados Unidos acaba gerando uma possibilidade de outra oportunidade de abordagem por parte desses atores regionais, que não a China. Então, você tem ali a própria Índia, a própria África do Sul também, né, a África Oriental também está muito voltada ali para aquela dinâmica da região, dinâmica geoeconômica da região. Então,
não é por coincidência que os Estados Unidos têm interesse muito grande em fazer coalizões ou parcerias estratégicas com países estratégicos naquela região, como os países africanos, a própria Índia, né, e os seus aliados tradicionais, Coreia do Sul, Japão e Austrália e Nova Zelândia. Tá? Então, acho que, dado todo esses intrincamentos de interesses geoeconômicos, é o que faz, né, a região uma região muito importante, não só para a China, mas também para os Estados Unidos, nesse contexto mais duro da geopolítica, do enfrentamento que já está declarado, né, na defesa da segurança nacional dos Estados Unidos, que são Estados Unidos e a China. Mas acho que eu reforçaria que a ideia da China é não buscar o conflito, né? Não é ela que vai buscar esse conflito, mas ela está, claro, preparada. Em última instância, como eu falei lá no início, o tempo da política, a dinâmica da política é uma dinâmica que a gente não pode desconsiderar, porque ainda que as capacidades materiais bélicas sejam importantes, o governo chinês tem um comprometimento muito forte com a sua população e, enfim, com toda a estratégia de política doméstica. E a região é o seu quintal, vamos dizer assim, não sei se a gente pode dizer assim, mas a sua influência regional mais próxima, ela é uma prioridade que o governo chinês vem administrando na medida do possível, de uma forma a não provocar conflitos maiores, né, acredito eu. Eu suponho que a gente possa dizer que o Mar do Sul da China, que a China gostaria que o Mar do Sul da China tivesse para ela a mesma relação que o Caribe, né, a América Central tem para os Estados Unidos, né? É a doutrina Monroe dos chineses, que eles queriam, né? Tá. Eu estava lendo outro dia um artigo antigo, de 2011, né? 2011 para 2024 são 13 anos, é uma eternidade, né? Em relações internacionais, mas achei muito interessante. É do Taylor Fravel, do MIT, né? Ele diz que a partir de meados dos anos 90, a China adotou uma estratégia de procurar adiar a resolução dos conflitos, né? E, ao mesmo tempo, em que tentava impedir que os países vizinhos, esses do Mar do Sul da China principalmente, né, de aproveitarem os recursos naturais, né? A pesca, né, o petróleo, o gás, né? E, basicamente, principalmente se eles não tivessem chamando a China para participar, né, de uma exploração conjunta, né? E ainda segundo o Fravel, essa política da China, né, ela tem 3 componentes, que seria essa estratégia, né? O componente militar, né, um componente de diplomacia e um componente de fiscalização, né? Fiscalizar os barcos pesqueiros, né, e usar a guarda costeira, impedir com a guarda costeira impedir estudos sísmicos para exploração, né? Mas na parte militar, sem haver realmente, a China parece que nunca expulsou, não sei se você confirma isso para mim, Robson, que a China nunca teria expulsado, com o uso militar, alguma ocupação ao qual ela fosse contrária, né? Ela tentaria agir de outras formas, mas não o recurso militar seria mais ela mostrar fazer as suas demonstrações de força, né, basicamente, né? Agora, essa política de adiamento dos conflitos, ela ainda perdura. Esse trabalho é um pouco antigo, né? A China não tem interesse, na verdade, em resolver os conflitos, ela procura ir prorrogando, né? Quem é que poderia me falar sobre isso? Vai lá, Letícia. Olha, Rubem, sobre a maneira, né, que a China tem de abordar os seus conflitos recentemente, né, não resolvendo, mas também não escalonando, né? Não sei se a gente acredito que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses conflitos ali com as Filipinas, né, mais recentemente.
A gente teve agora uma resolução essa semana entre Filipinas e Beijing, que pode, né, desescalar um pouco essas tensões que estavam num nível bastante elevado. Mas o que a gente acaba vendo, assim, muitas vezes ali no Mar do Sul da China, em relação a essas rusgas, é de fato a utilização, em grande medida, da guarda costeira, tentando impedir acesso, né, em determinadas regiões, de alguns navios pesqueiros, navios de guarda costeira de outros estados, uma tentativa não necessariamente de expulsar, até porque, assim, boa parte desses bancos de areia, né, como você falou, das rochas, das ilhas artificiais, que enfim, foram construídas ao longo dos anos, já estão ocupados, né? Então a gente não vê hoje, pelo menos no momento, né, nenhum tipo de tentativa da China, por exemplo, da Marinha Chinesa, retirar militares das Filipinas de um determinado espaço. Mas o que a gente vê é a guarda costeira tentando impedir a chegada de outra guarda costeira, ou de pescadores, ou o que quer que seja, de outras nações em determinados espaços que a China considera próprios. É justamente o caso, né, mais recente ali no Second Thomas Shoal, né, entre Filipinas e China. Então, uma tentativa de negação de acesso. Então, não é que eles vão expulsar, né? Pelo menos acho que, pelo menos atualmente, né? A gente já teve ali conflitos um pouco mais diretos na década de 70, quando a gente começa a ver os conflitos se acirrando, né? E esses espaços sendo tomados pelos atores regionais. Mas o que a gente vê muitas vezes é essa tentativa de negação de acesso, ou então de maior presença de determinada guarda costeira em algumas regiões, da exploração dos recursos em regiões que não seriam necessariamente zona econômica exclusiva da China, mas de outros estados, né, com dutos de petróleo retirados, etc. Então, me parece que os conflitos, eles não são conflitos clássicos, né, diretos entre dois exércitos ou duas marinhas. A gente vê muitas vezes essa atuação das guardas costeiras, até porque em algumas partes do Mar do Sul da China é raso. Então, navios muito grandes, eles não têm como chegar em determinadas partes. E a gente acaba vendo navios menores com essas atuações de negação de acesso. Então, o que eu percebo dessas rusgas, né, desses confrontos que acontecem, né, de passagem, de abalroamento de embarcações, de negação de acesso, é quase que um jogo de xadrez, né? Eu diria ali um jogo de xadrez de posicionamento dessas marinhas ou dessas guardas costeiras naquela região para tentar demonstrar presença, soberania, né? Enfim, pertencimento àquelas regiões ali. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Rubem. Não, respondeu bastante, né? O seu gato estava passeando aí. Está aqui, ó, tá aqui querendo participar. Tá. Robson, você acrescentaria algo mais? Não, eu acho que a Letícia colocou bem. A ideia de Pequim é administrar da forma menos conflitiva possível. Como eu falei antes, a questão política ela é um ingrediente importante. Então, acho que há esse estudo do simbolismo, dos movimentos que são feitos de lado a lado, nessas abordagens bilaterais no Mar do Sul da China, sempre levando em consideração qual pode ser a reação dos Estados Unidos frente a qualquer desdobramento pontual que se faça ali. Tá? Então, eu acredito que a China ela tem uma estratégia prioritária, que é de alcançar para a sua população o conforto material, tirar o pessoal da pobreza. Então, todo tipo de conflito, ele acaba se tornando um obstáculo para essa estratégia que também é prioritária para a China. Tá? Então, acho que a China tem uma agenda comercial de desenvolvimento muito importante e, no limite desses confrontos, quando eles acabam emergindo, essa estratégia de desenvolvimento da China acaba sendo como um instrumento também para distensionar
o clima clima mais conflitivo, né, que a China tem com esses parceiros aí, porque o Sudeste Asiático ele tem uma interdependência muito grande com a economia chinesa e as demais economias da região. Então, a capacidade da China também de se fazer, de utilizar o seu poder econômico, não tanto para coerção, mas também para trazer para próximo da sua órbita de influência, uma tentativa de seduzir e de tensionar, ela também lança mão desses instrumentos. E como a Letícia colocou, as abordagens das guardas costeiras, elas acontecem no limite da legalidade das leis que regem as águas internacionais. Cada guarda costeira acha que está atuando no seu interesse, dentro da sua legitimidade, que cada um desses atores se reconhece como legítimos para atuar. Mas eu acredito que a China ela tem essa perspectiva de não conflito, até porque é importante para a China não se posicionar nessa área como um ator hegemônico que aplica uma política de soma zero com seus parceiros. Acho que a ideia é criar um ambiente em que a gente percebe isso também nas declarações do próprio governo chinês, mais recente, 2018, 2019, não relativamente ao Mar do Sul da China, mas como a sua política externa, como um todo, que é de criar prosperidade para os atores, respeitando as individualidades e enfim, as especificidades que cada país tem, de cada forma de governo, e esse discurso, tanto da China e também um pouco da Rússia, é o discurso que pauta que eu chamo, né, nos últimos artigos, dessa agenda da multipolaridade, que diferentemente daquela de equilíbrio de poder ou distribuição absoluta do poder no sistema internacional, essa nova multipolaridade, mais do que falar sobre distribuição de poder, é falar sobre a importância de cada uma das nações nos seus contextos regionais. Cada nação tem uma influência regional que deve ser levada em consideração, e uma das questões, quando a gente fala de multipolaridade também, principalmente a Rússia, já repetiu muito isso em seus pronunciamentos, e o Xi Jinping também já falou isso muito, é a questão da segurança, né? Tanto para a Rússia quanto para a China, eles são muito adeptos da doutrina da indivisibilidade da segurança, em contraponto à doutrina da segurança coletiva da OTAN, por exemplo. Tanto para a China quanto para a Rússia, nós só teremos uma paz global ou uma estabilidade do sistema internacional se as questões de segurança de cada um dos países forem levadas em consideração. Então, o que é importante para a China, isso deveria ser, como uma questão de segurança e sobrevivência do próprio Estado chinês, deveria ser levado em consideração. Se isso não é levado em consideração, isso abala toda a estabilidade do sistema internacional, da mesma forma para a Rússia, da mesma forma para países menores, como Filipinas, como o Brasil. Então, aí, eu acho que, a partir dessa perspectiva, eu acho que a China tende a imprimir uma pegada de mais distensionamento para tentar sanar esses conflitos que surgem, principalmente no Mar do Sul da China, para não ter uma abordagem caricata assim, de um país imperialista que, com sua robustez econômica e militar, consegue impor sua vontade. Então, acho que a China ela vem pelas beiradas, como a gente costuma dizer, né? Sim, então, no caso das Filipinas, né, por que as tensões realmente escalaram a esse ponto? A Letícia falou que parece que já houve um acordo, né? Mas para ela ter se tornado uma região, aquela região com as Filipinas, uma possibilidade de ser mais explosiva do que em Taiwan, né? Como é que foi esse processo de escalar, as tensões escalarem esse relacionamento China-Filipinas?
Letícia. Olha, Rubem, não é um processo de curto prazo, né? É algo que vem acontecendo há bastante tempo, né? Essa relação conturbada, ela começa lá na década de 70, né? Como eu tinha comentado com vocês ali, em relação à ocupação de determinados espaços nas Ilhas Paracel, né? Posteriormente nas Ilhas Spratly. Que ficam ali, né, bem próximas, assim, mais ou menos no meio, né, ali do Mar do Sul da China, uma mais para o norte do Mar do Sul da China, outra mais embaixo, mais para o sul. Mais recentemente, essa temática ela ganhou aí um certo destaque, porque houve uma série de eventos em sequência nos últimos meses que foram escalonando essa relação conturbada entre Filipinas e China, principalmente por conta dessa ideia de negação de acesso, né? E presença de um e de outro naquilo que cada um entende como sua região, como sua zona econômica exclusiva ou como seu mar territorial, né? O Robson lembrou que lá em 2013, 2014, as Filipinas entrou, né, com uma denúncia na Corte Permanente de Arbitragem por conta da assertividade chinesa e a presença da China explorando petróleo em regiões que eram entendidas pelas Filipinas e pela UNCLOS como parte da zona econômica exclusiva das Filipinas. Além disso, também tinha a questão das ilhas artificiais, que estavam avançando, né, muito rapidamente. A maior ilha artificial do Mar do Sul da China é a Fire Cross Reef, que é da China, né, que tem uma pista de pouso ali de 3.000 metros, né, de comprimento. E as Filipinas foi vencedora, digamos assim, né, dessa denúncia. A denúncia deu razão às Filipinas, mas a China estava em absentia, né, ela não engajou nesse litígio lá com a Corte Permanente, justamente porque ela não entendia que aquele fórum era o fórum onde a demanda deveria ser levada em consideração, né? Você mencionou, normalmente os assuntos, a China trata assuntos de maneira bilateral, né? Muitas vezes na sua região, mas vale dizer que a China tem com a ASEAN uma declaração de conduta das partes em relação aos conflitos no Mar do Sul da China. Desde 2002, quando a China estabeleceu com a ASEAN a sua área de livre comércio, né, a área de livre comércio China-ASEAN, eles assinaram, né, os países da ASEAN e a China assinaram uma declaração de conduta das partes que basicamente dizia, né, um acordo voluntário, assim, né, que não tem um mecanismo de solução de controvérsias, que dizia que pouco vinculante, que dizia que qualquer tipo de problema ali, né, sobre demandas, disputas territoriais entre países da ASEAN e a China devia ser resolvido com base na Carta da ASEAN, com base na UNCLOS, ali entre eles, sem envolver fóruns internacionais, enfim, instâncias superiores. E claro, né, a assimetria na relação entre esses atores é muito grande em relação a poder econômico, militar, enfim, material, né? E o que a gente acaba vendo é tanto as Filipinas quanto o Vietnã levando essas denúncias à corte, e, portanto, a China não aceitando essa instância, né, para resolver um litígio que, para ela, deveria ser resolvido em casa, digamos assim, né, de maneira bilateral, né, no máximo envolvendo ali a ASEAN como um espaço de facilitação do diálogo. Dali em diante, a gente vê um aprofundamento das tensões entre Filipinas e China, que, de novo, não são de agora, não são recentes. Os mais recentes problemas, né, assim, fiz o dever de casa para apresentar esses problemas mais recentes, eles começam em abril desse ano, né, então, assim, mas não são do nada, né? Eles vêm de uma série de outros conflitos em relação à negação de conflito, negação de acesso, ou então em relação à proibição da entrada de pescadores, né, filipinos em determinadas regiões, ou na presença da guarda filipina em outras regiões. Especificamente esses últimos acontecimentos envolvem, né, em abril de 2024,
o governo das Filipinas acusando a China de utilizar canhões de água contra 2 navios da Guarda Costeira das Filipinas, né, que acabou trazendo danos, né, ali para uma dessas embarcações, numa operação de patrulha perto do atol de Scarborough, que fica um pouquinho mais para cima, assim, né, no Mar do Sul da China. A China não entende que aquele espaço que está dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas seja um espaço onde a Guarda Costeira das Filipinas possa estar. Né? O que o governo chinês disse, que a Guarda Costeira chinesa disse, foi que ela tinha conseguido expulsar, na verdade, 2 embarcações da Guarda Costeira filipina, porque eles estavam, né, em áreas adjacentes ali ao atol de Scarborough. Né? E naquele momento estava acontecendo um exercício militar anual conjunto entre a Marinha das Filipinas e a Marinha dos Estados Unidos. Vale lembrar também que Estados Unidos e Filipinas têm um acordo de segurança mútua da década de 50, né, 1951, que é frequentemente relembrado, né, pelos governos norte-americanos quando a China ela acaba fazendo tem ali posturas um pouco mais assertivas na região. Bom, esse foi um primeiro evento, no mês seguinte teve outro. Então, por conta desse evento de abril, a gente teve uma série de ativistas, de pescadores que ocuparam uns barquinhos assim de madeira e saíram meio que em procissão lá em direção àquela região onde os navios da Guarda Costeira Filipina tinham sido atacados. E a gente teve também a Guarda Costeira das Filipinas seguindo esse pessoal, né, meio que para dar um apoio, mas rapidamente eles foram também perseguidos pela Guarda Costeira chinesa. Então isso levou também ali a mídia estava envolvida, né, tinha jornalistas dentro desses barcos que era a ideia desses ativistas era tentar mostrar a soberania, né, a presença das Filipinas lá em Scarborough Shoal, no atol de Scarborough. E, por outro lado, a China vai considerar isso como uma provocação, né, das Filipinas. Agora, no mês de junho de 2024, a gente teve um outro ato de provocação, né? Um pouco mais abaixo ali da região de Scarborough, a gente tem, perto das Ilhas Spratly, dentro ali do conjunto de Ilhas Spratly, um espacinho ali que é o que a gente chama de Second Thomas Shoal, é um conjunto de corais onde tem atracado não, né? Meio que como é que chama quando o navio fica encalhado? Encalhado ali um navio da Segunda Guerra Mundial que foi doado dos Estados Unidos para as Filipinas, chama Sierra Madre. E esse navio encalhado ele virou um ponto de observação, né, de presença da Marinha Filipina naquela região. Então, é um navio enferrujado, bastante antigo, que recebe lá os fuzileiros filipinos, os grupos de fuzileiros filipinos que ficam ali fazendo guarda, né? Só que, como é um navio encalhado, frequentemente é necessário que a própria Guarda Costeira Filipina leve mantimento, leve combustível, etc., para esse pessoal que fica ali, né, isolado 3 meses, montando guarda, né, marcando a sua posição ali no Second Thomas Shoal, também faz parte da zona econômica exclusiva das Filipinas. E nesse dia ali, dia 17 de junho de 24, a gente teve uma série de navios da Guarda Costeira chinesa que cercaram navios da Guarda Costeira das Filipinas, navios menores, porque a região é rasa, então navios de borracha e tal, e abordaram esses navios e furaram, né, rasgaram esses navios de borracha para impedir a presença de militares, né, da Guarda Costeira das Filipinas para reabastecer os fuzileiros que estavam lá no Sierra Madre, de novo um navio que acaba servindo de base avançada. Bom, isso gerou também, inclusive, falas do governo americano, né, contra a postura assertiva da China. Mas, aparentemente, né, essa semana aqui, a gente está em julho de 2024, Beijing e Manila anunciaram terem chegado a um acordo provisório para essas missões, para permitir, né, para que não tenham
tensões toda vez que for aí as missões de reabastecimento lá para o Sierra Madre. Foram várias reuniões diplomáticas, até chegarem aí ao que eles chamaram de um acordo provisório. Mas vale dizer que ontem, dia 22 de julho, a gente teve um pronunciamento do atual presidente filipino. Ele fez um discurso anual à nação e ele reforçou, apesar de terem acabado de fechar esse acordo provisório, né, que as Filipinas não vão abrir mão, não vão ceder, não vão vacilar com as suas posições, aquilo que eles têm direito, né, de ocupar no Mar do Sul da China. Então, assim, para a gente perceber aí as tensões relativas a esses vários encontros, né, que podem parecer pequenos, mas que podem, inclusive, levar ao acionamento de um acordo de defesa mútua entre Filipinas e Estados Unidos. O que não aconteceu, pelo menos por enquanto. Mas aí, Robson, você acha que tem esse potencial de explodir realmente? Olha, o potencial... a mídia às vezes também precisa de notícia e faz questão também, às vezes, de colocar essa tensão no ar, exagerar um pouco. O potencial, como a Letícia colocou, existe, né? Então, e como eu falei anteriormente, lá no início da nossa conversa sobre a China, todo o enfrentamento, por menor que seja, se um ator percebe a abordagem de outro país como algo que fere a sua soberania de qualquer forma ou dimensão, por menor que seja, o ator ele vai reagir, ele vai tentar reagir porque tem que marcar um posicionamento. E a questão do Mar da China, como a gente viu pelos mapas, ela legitima todos os atores a qualquer demanda, né? Então, esse é um ponto importante. Então, acho que, no caso que a Letícia colocou, esses últimos acontecimentos dos navios da guarda costeira, e que acabou culminando nesse entendimento do governo de Manila e Beijing para permitir que as tropas, que as forças das Filipinas possam fazer essa manutenção, enfim, tudo isso faz parte dessa estratégia de se fazer presente, que qualquer movimento que possa ser interpretado como um vacilo ou um sinal de fraqueza, ele tem que ser respondido, né? Não vou dizer que vai ser levar a um conflito. Agora, mas a gente tem que levar em consideração que Filipinas é uma ex-colônia norte-americana também. Então, tem todo já uma questão histórica que, da parte dos Estados Unidos, também é muito instrumentalizado para se fazer presente como aliado das Filipinas na região. O conflito na Ucrânia ele é muito didático também. Ou seja, a Ucrânia poderia estar vivendo uma situação muito melhor, levando em consideração aquilo que eu falei da indivisibilidade da segurança. A China, da mesma forma que a Rússia encara a questão da Ucrânia muito seriamente, porque vê no território ucraniano uma vulnerabilidade imensa para a sobrevivência do Estado russo. Então, a Ucrânia ela deve ou deveria levar isso em consideração, mesmo que o direito internacional lhe garanta toda a legitimidade para fazer o que quiser no seu território, se aliar com quem queira, fazer parte de qualquer tipo de organização securitária. Eu acho que essa experiência da Ucrânia que nós temos hoje, ela é muito didática no sentido de que esses países eles podem também ser instrumentalizados como proxies em guerras futuras, né, conflitos futuros. Então, eu acho que esse é o meu comentário, assim, se você pode explodir, pode e não pode, mas é imprevisível o que os atores, né, a elite americana e militar nos Estados Unidos estão pensando ou estão preparando para as Filipinas. A gente não tem essa informação, mas não me surpreenderia se uma questão que pode ser administrado de forma política entre
Beijing e Manila para evitar um conflito maior, os Estados Unidos não possam querer instrumentalizar em seu favor para provocar, né? E aí, toda a história que aconteceu com a Ucrânia, a gente já conhece, né? A gente está acompanhando, e a gente não sabe se esse mesmo roteiro poderia acontecer, né, um conflito regional no Mar do Sul a partir das Filipinas. Tá certo. Bom, então, agradeço muito a vocês dois, tá certo? Até uma próxima ocasião. E agradeço a nossa audiência, né, que permaneceu fiel esse tempo inteiro, né, quase 2 horas, acompanhando, né, por essa grande aula que vocês dois deram. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima.